Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre os outros determinantes do substantivo. Quais são eles? O numeral, o artigo e os pronomes, certo? Pegue aí seu caderno, sua caneta e anote todas as observações que são extremamente importantes que vão ser faladas nessa aula. O que é o substantivo? Então, vamos relembrar o que é o substantivo. É toda palavra que dá nome aos seres. Então, vai servir para nomear as coisas que existem no nosso mundo, as pessoas, os animais, os lugares, os sentimentos, e normalmente vem precedidas de artigo. O adjetivo, o numeral e o pronome também acompanham o substantivo. E eles serão os determinantes desse substantivo. Eles vão estar determinando informações. Quais são os substantivos? Cama, pessoa, nomes, faca, fadas, lugares. São substantivos porque dão nome a coisas reais e imaginárias. Relembrando, o que é o determinante? O determinante, segundo gramáticos e linguísticos, são palavras que vão acrescentar informações ao substantivo. Elas vão ampliar o significado desse substantivo. Aqui nós temos 3 exemplos. Teu violão, esse violão e 3 violões. Observe aqui que o substantivo é o mesmo. Só aqui na terceira frase que nós vamos ter que violões no plural. Teu violão, teu, pronome possessivo, que está aqui servindo como determinante do substantivo violão. Então, teu aqui está indicando, ele está transmitindo uma ideia a mais do violão. Ele está indicando a ideia de posse. Esse violão, violão é o substantivo, esse é o pronome demonstrativo, que está exercendo a função de determinante, está se referindo ao lugar ou à proximidade do violão. 3 violões. 3 aqui é numeral, e também está dando uma informação a mais sobre os violões. Está dando a ideia de quê? De quantidade. Então, o determinante ele vai concordar com o substantivo tanto em gênero quanto em número. Lembrando, gênero, masculino e feminino, número, singular e plural. Existem diversos tipos de determinantes, classificados em função da significação que dão ao substantivo. Ok, pessoal? O primeiro deles que nós vamos ver é o numeral. O numeral é uma classe de palavra variável, ou seja, ela se flexiona em número, em gênero, encarregados de dar quantidade, tanto aos objetos como a pessoas, a qualquer coisa que existe. Então, o numeral ele vai indicar quantidade. Vamos ver aqui nos exemplos. Choveu durante 4 dias. 4, aqui é o numeral, da ideia de quantidade. Ele está determinando o substantivo dias. Está dando uma informação a mais, a informação que de quantidade de chuva que teve nesses dias, que foram quantas? 4. Comeu meia maçã. Meia aqui é numeral, está indicando a quantidade de maçãs que comeram aqui, ok? Lembrando, numeral é a escrita do número. Número é o símbolo, numeral é a escrita do número. Os numerais, eles se classificam em cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário e coletivo. O numeral cardinal, qual é a função dele? Ele expressa quantidade e ele pode variar em gênero. Por exemplo, uma, dois, duas. Alguns no grupo das sentenças também vão estar fazendo essa variação. 200, 200, 300, 300. Vamos ver aqui um exemplo. Comeram 4 maçãs. 4, aqui é o numeral cardinal, está trazendo uma informação a mais, a informação de quê? De quantidade. A quantidade de maçãs que foram comidas. 4, 3, 2, 1, 100, 1000, é numeral cardinal. O numeral ordinal indica a ordem de uma sequência, ou seja, representa a ordem de sucessão
e uma série, seja de seres, coisas ou objetos. Ele vai indicar a ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Exemplo, ele foi o primeiro a chegar na aula. Primeiro aqui, ó, primeiro é um numeral ordinal, pois está expressando o quê? Ordem. Outro tipo de numeral são os numerais fracionários. São os números fracionários que indicam a diminuição das proporções numéricas, ou seja, representa uma parte, ó, esses verdinhos aqui, uma parte de um todo. Maria comeu metade do bolo. Metade aqui é numeral fracionário, ok? E os numerais multiplicativos relacionam um conjunto de seres, objetos ou coisas, dando-lhes uma característica de forma que determina o aumento da quantidade por meio de múltiplos, por exemplo, dobro, triplo, quadruplo, quintuplo, ok? E os numerais coletivos. Número exato que faz referência a um conjunto de seres. Por exemplo, dúzia, conjunto de 12, dezena, conjunto de 10, centena, conjunto de 100, semestre, conjunto de 6, bimestre, conjunto de 2. Né? Ele será aprovado nesse semestre. Semestre aqui é numeral coletivo. Década também, né? Conjunto de 10. É um numeral coletivo. Pessoal, esse assunto também se encontra lá no nosso suplemento de língua portuguesa. Bem lá no finalzinho, na página 39, você vai encontrar uma tabela de todos os numerais, da classificação dos numerais, os pronomes, os artigos, ok? Dê uma olhadinha lá também. E aí nós vamos ter aqui os pronomes. Os pronomes, eles servem para substituir o nome ou para acompanhar esse nome. E aí os pronomes, eles vão se classificar. Dependendo da classificação, eles vão indicar algo diferente. No caso, os pronomes possessivos, eles indicam os possuidores dos objetos, a quem o nome se refere. Então, eles vão indicar a posse, alguém que tem a posse sobre alguma coisa. O meu livro é amarelo. Qual é o substantivo aqui? Livro. E qual o pronome? Meu. Meu está ampliando o significado desse substantivo aqui, livro. Meu está indicando a posse, que esse livro pertence a alguém. Meu, primeira pessoa. Ok? Meu, minha, teu, tuas, teus. Ok? Nosso, sua. Os pronomes demonstrativos situam a pessoa ou coisa no espaço ou no tempo relativamente às pessoas gramaticais. Quais são as pessoas gramaticais? Primeira, segunda e terceira pessoa. Primeira pessoa que fala, a segunda que escuta e a terceira de quem nós estamos falando. Este livro é adaptado e aquele atlas é antigo. Este livro aqui é o substantivo. Este é o pronome demonstrativo, ok? Aquele atlas. Aquele é o pronome demonstrativo que está ampliando a ideia, dando ideia de lugar, ok? E os pronomes interrogativos vão introduzir frases interrogativas. Quantos livros tens e que títulos tem? Quantos? Pronome interrogativo, né? Está fazendo aí perguntas. E os pronomes indefinidos indicam uma ideia vaga ou indeterminada sobre a quantidade da pessoa ou ser designados pelos nomes que precedem, não permitindo identificá-los ou individualizá-los. São pronomes indefinidos, eles dão uma ideia generalizada das coisas, eles não se referem a uma pessoa definida, né? Eles dão uma ideia muito mais geral, não especificada, ok? Não é individualizado. Alguns alunos podem ser qualquer aluno, não está especificando quais os alunos foram. Então, alguns aqui, pronome indefinido.
ok? E está ampliando o sentido da palavra alunos, que é o substantivo. Muitos livros, livros, substantivo, muitos, pronome indefinido, que está dando a ideia aqui de indefinição, ok? E nós vamos ter também o artigo, que é outro determinante do substantivo, né? Que vai ampliar a ideia do substantivo. Então, observe aí esses dois exemplos. O dia está ensolarado. Qual é aqui o substantivo? Dia. E qual é o artigo? O artigo o. Então, referimos-nos a um dia em particular, específico e conhecido. É aquele dia. Então, quando nós falamos o dia, o celular, eu vou comprar o carro. Eu sei que carro é, eu sei que celular eu quero, que não é o ruim, mas o melhor. Então, esse o é um artigo definido, porque ele está definindo, especificando o substantivo. Agora, quando nós dizemos assim, um dia ele apareceu, um dia eu farei isso, um dia eu comerei aquilo. Então, nós estamos utilizando uma ideia aí vaga, uma ideia que não está sendo definida, que nós não sabemos exatamente o que é ou quando vai ser, ok? Repare que o nome é o mesmo, dia, e quem nos dá essa diferença entre eles é a palavra que está antes do nome, ou seja, determinante, o artigo, ele que vai dar essa ideia de algo determinado ou algo que não está determinado, ok? Quantos artigos nós temos? Então, nós vamos ter artigos no singular e nós vamos ter artigos no plural. Nós vamos ter dois tipos de artigos. Os artigos definidos, o nome está bem identificado e definido. E os artigos indefinidos, o nome não está bem identificado nem definido. Quais são os artigos definidos? Nós vamos ter o os, o a, o as. E quais são os artigos indefinidos? Uns, uma, umas são os artigos indefinidos. E muita atenção, pessoal. Os artigos, eles vão concordar em gênero e número com o substantivo, ok? Outra coisa que a gente tem que prestar bastante atenção é não vamos confundir o artigo indefinido com o numeral ok? A gente tem que olhar o contexto da frase, observar o que a frase está querendo falar e ver se ele está definindo o substantivo ou se ele está dando a ideia de quantidade. Então, quando estiver determinando um artigo, ele será quando ele estiver determinando um substantivo, ele será um artigo. E quando estiver dando ideia de quantidade, ele será numeral. Podes fazer o teste, substituindo por outro numeral. Se a frase ficar com sentido, é numeral. Se não ficar com sentido, é determinante. Como assim, professora? Observe aqui. Um dia ele apareceu. Você tira esse aqui que está em vermelho e substitui por um numeral. Se a frase tiver sentido, então esse aqui não é artigo, é numeral. Vamos, nós fizemos a substituição de por 2. 2 dias ele apareceu. A frase fica o quê? Com sentido ou sem sentido? Ficou sem sentido. Então, nesse caso, não é numeral. Ele é um artigo indefinido, porque ele está definindo o dia. Foi um dia desses qualquer que ele apareceu. Ele não está dando a ideia de quantidade, ok? Aí nós temos aqui um exemplo. Lua brilhava intensamente naquela noite fria de inverno. Qual é o substantivo? Lua. Quais são seus determinantes? Minha, nossa, aquela, uma, tua e o a. Minha, pronome, nossa, pronome, aquela, pronome. Observe que cada pronomezinho desse indica uma ideia diferente. Minha lua brilhava. Quando eu digo minha lua brilhava, eu estou utilizando minha, pronome possessivo. Qual é a ideia que ele vai dar aqui para o substantivo? Ideia de posse, que a lua pertence a mim. Nossa lua vai dar a ideia de posse também, pronome possessivo vai dar a ideia de posse, mas aqui a posse não é mais de uma pessoa só, mas de
muitas pessoas. Observe como o determinante, ele amplia o significado, ele está extremamente relacionado com o significado que ele amplia do substantivo. Aquela lua, olha a ideia que está dando, a ideia de lugar. Uma lua, uma ideia de indefinição, qualquer lua, uma lua que pode ser qualquer uma. Tua lua dá o quê? Ideia de posse, pertence a você que está ouvindo. A lua, eu estou definindo que não é qualquer lua, é a lua, uma lua conhecida, que eu sei qual é. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido o assunto, tenham gostado. E não se esqueçam, um aviso aí para vocês, não se esqueçam de responder, não esqueçam, por favor, de responder a atividade da apostila, caderno 1. Quais são as páginas? Páginas 69 a 71, do capítulo 2. Isso é tudo, pessoal. Até mais. Estou sentindo muita saudade de vocês. Ok? Recebam meu abraço aí digital. Espero que vocês estejam se cuidando, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, lavando bem as mãos, se resguardando, né? Espero que estejam todos bem. E tchau e se cuida, ok? Obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima aula.